Sim, sem dúvida. É um problema que tem aumentado bastante em Portugal. Já não é apenas um problema das pessoas da terceira idade, uma vez que tem alastrado mais para as pessoas mais jovens neste momento. E a Organização Mundial de Saúde relata que é um problema preocupante, uma vez que já meio milhão de portugueses mais ou menos apresenta este problema. Sabemos que é um país que tem uma população muito envelhecida, mas neste momento está-se a alastrar também aos jovens. Muito pela evolução tecnológica e pelo uso indevido das tecnologias, e é um problema crescente e preocupante na nossa população neste momento. Neste momento, as faixas etárias mais preocupantes são os jovens e os jovens adultos, mais ou menos entre os 12 e os 34 anos. Estima-se que pode haver por volta de 1 milhão de jovens adultos a sofrer de perda auditiva nos próximos anos. Este fator pode-se dever à diferença da exposição ao ruído desta geração com a geração anterior. Por exemplo, a geração anterior estava mais exposta ao ruído laboral, pouco ruído, e neste momento temos os fones, temos o ruído muito alto nas discotecas e em concertos, mesmo em trabalhos mais ruidosos, e é um problema que está a crescer nos jovens e preocupa bastante este aumento significativo nas pessoas jovens e nos jovens adultos. A relação é direta. Sabemos que o uso dos fones veio facilitar o acesso ao entretenimento, a ouvir música e etc. Mas também sabemos que normalmente são usados em intensidades muito excessivas, muito acima do recomendado, e isso é bastante perigoso para os nossos ouvidos. Por exemplo, sabemos que várias pessoas neste momento usam fones para treinar, para estudar, para trabalhar, mesmo para distrair do mundo à sua volta, mas usam-no durante muito tempo seguido, com intensidades muito elevadas, e isso é um dos fatores mais perigosos para a saúde auditiva de cada um de nós. Os dois problemas estão bastante relacionados, uma vez que quanto mais alto ouvimos, menos tempo de exposição podemos ter, e mesmo ouvindo durante muito tempo seguido, mesmo em intensidades moderadas, o problema pode estar iminente, uma vez que o ouvido precisa descansar, e uma exposição prolongada, mesmo em intensidades mais moderadas, pode causar fadiga auditiva. O maior problema está mesmo quando ouvimos intensidades mais elevadas durante um longo período de tempo. Isso é que é um problema bastante grave e que pode contribuir para a perda auditiva precoce. Sim, existe essa diferença, mas o maior problema, o fator mais importante, é a forma como são usados e o tempo de exposição. Os fones intra-auriculares são os mais perigosos, porque estão mesmo dentro do canal auditivo e normalmente são usados em intensidades mais elevadas, e isso prejudica mais a audição. Os fones supra-auriculares são aqueles que estão à volta do nosso ouvido, costumam ser mais seguros porque estão mais longe do nosso tímpano. Os fones com cancelamento de ruído ativo podem ser mais seguros, uma vez que o ruído é cancelado, não afeta tanto aquilo que nós estamos a ouvir e podemos ouvir numa intensidade mais baixa e mais segura para a nossa audição. Mas o problema é sempre o mesmo. Intensidades mais elevadas requerem menos tempo de exposição e temos de ouvir sempre com uma intensidade moderada para não prejudicar tanto a audição. Para além dos fones, há vários fatores que contribuem para a perda da audição em idades mais jovens, como por exemplo as discotecas, os concertos, onde o som é bastante elevado e bastante acima da intensidade considerada segura.
Também temos os jogos que normalmente são jogados com fones em intensidades muito elevadas, e nos jogos há muitos efeitos sonoros que podem ser perigosos e são muito intensos para a saúde auditiva. Também temos o caso do ruído natural das cidades, dos carros, das obras, que provocam fadiga auditiva, e se estarmos sempre a ouvir isso também prejudica muito a nossa audição. E também há outros fatores de risco, como o tabaco e também a medicação ototóxica, que pode provocar a perda auditiva. Também podemos olhar para outros fatores, como genéticos ou perda auditiva histórica na família, que podem ser alguns fatores a ter em conta para uma perda auditiva mais cedo. Um dos sinais de alerta que muitas vezes são ignorados é o zumbido, que é o apito nos ouvidos. Muita gente acha normal, mas que acontecem depois de sairmos de uma discoteca, de um concerto ou de ouvirmos música muito alta. E é um sinal do ouvido que foi exposto a intensidades muito elevadas e além do normal. Outro fator que podemos considerar é o facto da pessoa não conseguir discriminar as palavras que são ditas em ambientes ruidosos. Por exemplo, quando está em casa e tem de aumentar cada vez mais a intensidade do som da televisão, ou por exemplo quando pede para repetir várias vezes aquilo que é dito. Não é só um caso de distração, mas pode ser um fator que já está ali algum problema auditivo. Nas crianças, os fatores podem ser mais subtis, por exemplo, não vir quando é chamada, ter atraso na linguagem. São tudo fatores que podem ser considerados como distração ou como mau comportamento às vezes, e é só uma perda auditiva que já pode estar ali a evoluir e tem de ser tratada. A perda auditiva sensorial, que é causada pelo ruído, é uma perda permanente. São danos causados nas células do nosso ouvido, que são muito frágeis e não há volta a dar, não os conseguimos recuperar. Apenas podemos melhorar a forma como ouvimos, por exemplo, usando aparelhos auditivos, mas não há forma de recuperar o ouvido totalmente sem recorrer aos aparelhos auditivos. Por isto é que é muito importante haver uma informação e haver bastantes cuidados e precauções. Devemos promover mais ações de saúde auditiva e de literacia para a saúde, para explicar aos mais jovens que a perda auditiva está a ser cada vez mais cedo, devido ao uso indevido das tecnologias, à exposição ao ruído bastante elevado. É um problema bastante preocupante, porque a perda auditiva está a surgir cada vez mais cedo, e a perda auditiva, devido à idade, ao avançar da idade, é bastante difícil de controlar, porque já é natural do nosso corpo, mas quando chegamos a essas idades, já com perda auditiva, a situação é muito mais complicada. Sabemos que a perda auditiva é um fator muito importante naquilo que toca à nossa integração na sociedade e à tentativa de comunicação, porque se temos perda auditiva, temos mais dificuldade em comunicar com as outras pessoas e temos tendência a isolar-nos mais, e quanto mais isolados estão, é um dos fatores para a introdução da demência, para o início da demência. Também temos que avisar bastante as pessoas que trabalham em ambientes muito ruidosos que é bastante importante usar os abafadores auditivos. São instrumentos básicos, confortáveis e bastante importantes na saúde auditiva. Mas o fator principal é sempre a prevenção, a mudança de hábitos que temos mal. É esse o fator-chave para uma boa saúde auditiva. Um dos mitos que já ouvi bastante na sociedade é que o ouvido se habitua ao ruído, mas isso não é verdade. Se já não temos tanta
dificuldade em ouvir aquele ruído bastante elevado, é sinal que o ouvido já perdeu alguma das suas faculdades e já não está a 100%, ou seja, é um fator de preocupação que já perdemos ali alguma parte auditiva. Outro mito é que se ouvir tudo em silêncio está tudo bem. É normal conseguirmos discriminar as palavras no ruído e não é só por só ouvirmos no silêncio que está tudo bem. Outro dos mitos é que a perda auditiva só afeta as pessoas mais velhas. Não é verdade. A perda auditiva pode afetar desde o nascimento até a idade mais velha e é um fator que temos de ter em atenção porque cada vez está a ser mais cedo a perda auditiva, produzida pelo ruído, pelos maus hábitos de saúde a nível de exposição ao ruído e o uso indevido das novas tecnologias. Sim, um rastreio auditivo é importante fazer em todas as situações. Nós cada vez estamos mais expostos a ruídos, a sons cada vez mais altos, mesmo às novas tecnologias com os fones, e é importante fazermos um rastreio para saber como está a nossa audição. O rastreio auditivo é feito depois do nascimento, mas depois disso há um pouco acompanhamento nessa situação. E sabemos que a perda auditiva aparece sem sinais, sem dor, sem nada. Por exemplo, nas crianças por volta dos 3 anos, anatomicamente são mais propensas a ter otites de repetição. Por exemplo, temos o caso da otite serosa, que pode aparecer depois de uma constipação, depois de uma infecção pulmonar, que é a acumulação de muco no interior do ouvido, e isso não provoca dor à criança, não provoca febre, apenas provoca uma ligeira diminuição da audição. E esses fatores só são tidos em conta, por exemplo, que a criança não vem quando é chamada, aumentar do som da televisão, por exemplo, a distração, mas pode ter um problema por trás disso e de ser uma diminuição da audição. Ou seja, é importante os pais também estarem sempre alerta e recorrerem ao médico otorrino para despiste desses problemas. Eu acho que o rastreio auditivo devia ser obrigatório em Portugal, por exemplo, antes de todas as crianças entrarem na escola, porque é um exame fácil, um exame simples, feito pelo audiologista, que normalmente as crianças até aceitam fazer e que é bastante importante para uma prevenção da audição. E se a criança não passar no rastreio, é encaminhada para o ORL, onde tem um acompanhamento mais seguro, mais precoce, que é um fator bastante importante e que depois permite à criança ter um maior desenvolvimento da linguagem e um desenvolvimento escolar e social também.